Olá, boa tarde. Morar fora do Brasil já foi e para alguns brasileiros continua sendo um sonho merecedor de qualquer sacrifício. Mas o sonho de encontrar o paraíso em terras estrangeiras tem se transformado para alguns no pesadelo de viver o inferno de ser explorado. Dados do Ministério Público e da Polícia Federal divulgados no ano passado revelam que o número de brasileiros levados para o exterior por traficantes já soma 70 mil. Um problema de ordem internacional que movimenta por ano mais de 30 bilhões de dólares e que a gente vai discutir hoje aqui no Tema Jurídico. Trabalho escravo, remoção de órgãos, exploração sexual, prostituição. Eis alguns dos perigos aos quais estão expostos milhares de cidadãos que podem vir a ser vítimas do tráfico de pessoas. Para discutir sobre esse tema, convidamos a professora e pesquisadora do curso de Direito da Facisa, Tamara Duarte, e o historiador e membro do Núcleo de Estudos em Criminologia e Ciências Sociais da Facisa, Júnior Flor. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, senhor Júnior Flor. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Professora Tamara, o tráfico de pessoas já é considerado a maior fonte de renda com o tráfico no Brasil, comparado ao de drogas e de armas, por exemplo. O país já se deu conta desse problema? Esse não tem sido, que a gente tem percebido, um crime-alvo de tantas campanhas quanto o tráfico de drogas, por exemplo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Veja bem, o tráfico de pessoas, inicialmente, ele deve ser compreendido como uma grave violação dos direitos humanos. Trata-se de uma exploração de um ser humano por outro ser humano. E essa problemática, ela já faz parte de políticas públicas do governo brasileiro. Então, há uma preocupação, sim, com relação ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Trata-se de um crime, o tráfico de pessoas, que se manifeste de forma muito velada, tendo em vista que a materialidade desse crime é a própria vítima. Então, nós não temos vestígios, às vezes, desse crime. Então, as divulgações, a visibilidade desse crime, ela se dá de forma muito tênue. Então, tem-se como um crime invisível. No entanto, é um crime de alta lucratividade, como você ressaltou, hoje na dinâmica da criminalidade organizada transnacional. Agora, pesquisador Júnior Flor, o problema ganhou dimensões que provocaram a criação de pesquisas acadêmicas? Boa tarde, telespectador. Boa tarde, professora Tamara. Boa tarde, Rodrigo. É um tema que vem ganhando dimensão na academia como um todo e não poderia ser diferente aqui na Facisa. E de 6 meses para cá nasceu o Núcleo em Criminologia e Ciências Sociais, onde uma das linhas de pesquisa é justamente o tráfico de pessoas, onde nós buscamos estudar a legislação existente já no Brasil, a legislação que, desde o Protocolo de Palermo, 2004, do qual o Brasil é ratificante, já existe, e que buscamos também pesquisar novas formas de combate a esse crime que é transnacional. Agora, professora Tamara, e as pessoas que alimentam esse sonho de viver fora do país, né? A gente percebe que a pessoa alimenta, muitas pessoas alimentam. Agora, o sonho deleta, apaga essa noção real de risco? Eu acredito que quando a gente fala, você usou bem essa palavra, sonho, de fato trata-se de um sonho vinculado a um direito fundamental, que é o direito a migrar. Esse é um direito fundamental, o direito de sonhar com uma vida melhor, uma vida possível. Se essa vida está além das fronteiras, para quem quer viver, essas fronteiras, de fato, elas são deletadas, elas desaparecem, né? Então, eu acredito que de uma certa forma, sim, haveria, sim, as pessoas, em razão desse desejo de viver melhor, né? E nós vivemos muito isso na época onde o abismo entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento era bastante visível. Nós tínhamos um fluxo migratório muito grande para a Europa e para os Estados Unidos. E nós sabíamos dos riscos e, mesmo assim, esses fluxos continuavam. Então, de uma certa forma, sim, esse sonho permanece e os riscos são deletados. Professora, um consentimento da vítima é irrelevante para caracterizar o crime, não? O consentimento da vítima, ele de fato é irrelevante para a caracterização do crime. Esse dado, ele vem na norma primária de referência, que é a Convenção de Palermo, a Convenção de 2002, que é a Convenção das Nações Unidas, que é a nossa norma internacional que referencia todas as legislações
dos demais países. Na Convenção de Palermo, esse consentimento é irrelevante. No Brasil, nosso consentimento na legislação penal também é irrelevante, porque trata-se de fato de uma grave violação dos direitos humanos. Isso tem que ficar bastante claro para as pessoas, que tráfico de pessoas é coisificar o ser humano, é comércio de seres humanos. Então não há como valorar o consentimento nesse caso. O consentimento de fato tem que ser irrelevante. Senhor Júnior Flor, em termos de direitos humanos, a gente tem uma violação da liberdade de ir e vir a partir do momento em que o estrangeiro é obrigado a permanecer no país ao qual se dirigiu até, digamos, zerar suas dívidas com o mediador da viagem. Não é isso? Digamos que zerar suas dívidas, Rodrigo, é uma expressão até, digamos, bondosa. Não é? Porque a pessoa, quando tem a sua documentação apreendida e que vai para um trabalho de servidão, que já deixa de ser o concílio de trabalho, a servidão, que ele é colocado, no caso principalmente da mulher, na questão do trabalho escravo no sentido sexual do termo. Então, essa documentação apreendida, essa dívida, ela nunca vai ser zerada. É um trabalho escravo, é a volta da servidão. Talvez, na realidade, um retorno à história. Se nós olharmos com calma, isso é uma coisa que remonta a tempos passados, onde a coisificação do ser humano, já dito pela professora Tamara, ela retoma em pleno século XXI, com um detalhe, com o comércio de pessoas de países a países. Né? Saem do Brasil, vão para a Europa, da Europa para a América, quer dizer, há um tráfico, há uma renda em cima disso, como havia em tempos idos entre gregos e romanos. Não é uma coisa tão nova, ela apenas ganha modelos novos e vem ganhando uma conotação internacional do qual os países ainda talvez não tenham percebido a dimensão e o preço por qual pagam essas pessoas. Professora Tamara, a gente tem estrangeiros sendo explorados aqui no Brasil também? Nós já iniciamos um processo, sim, já identificamos algumas vítimas, sobretudo no que se refere ao trabalho, ao tráfico para fins laborais. As vítimas são de procedência boliviana, peruana, são países fronteiriços com o Brasil, já foram identificados pelo Ministério Público do Trabalho no estado de São Paulo algumas vítimas do trabalho escravo. Quais os principais países de onde se originam as vítimas e quais os que mais recebem? No âmbito europeu, os países de origem são os países do leste europeu. Na América Latina, todos os países da América Latina são países origem. No caso do Brasil, o Brasil hoje, além de país origem, é país trânsito e país destino do tráfico de pessoas. Okay. Os que mais recebem, só complementando, a União Europeia ainda é o maior mercado que nós temos para, por exemplo, o tráfico para fins sexuais. Vou pedir um intervalo e na volta a gente fala um pouco sobre os tipos de exploração a que estão sujeitas as vítimas de tráfico de pessoas. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre tráfico de pessoas. No estúdio conosco, a professora e pesquisadora Tamara Duarte e o historiador e aluno do curso de Direito da Facisa, Júnior Flor. Começando esse segundo bloco, seu Júnior Flor, quais são os tipos de exploração que a vítima do tráfico de pessoas pode sofrer? A mais comum, que nós encontramos em pesquisas e nos dados, Rodrigo, elas remontam à questão sexual, à exploração sexual, ao trabalho laboral, a questão laboral mesmo, né? Ou seja, a pessoa vai visualizando um sonho de mercado e termina sendo vítima do trabalho escravo mesmo. A questão da servidão, propriamente dita, que aí já a retenção de documentos já é propriamente posta, e isso envolve também crianças. Isso é um dado a mais. Além disso, tem uma questão que não pode ser deixada de lado, a questão de tráfico de órgãos. Então nós temos aí 4 dados bem constantes: questão sexual, questão de tráfico de órgãos, questão do trabalho e a questão da servidão. Professora Tamara, a senhora poderia citar exemplos de aliciamentos? As formas de aliciamento são as mais diversas, Rodrigo. Nós podemos citar, por exemplo, as agências de modelo, as promessas, que normalmente são aliciadas a jovens de 18, 19 anos, com promessas de futuro no âmbito da moda. Além disso, as promessas de casamento. Além disso, nós podemos acrescentar promessas de trabalho em casas de família, em salões de beleza. Então, são as mais diversas. São as mais diversas. Júnior Flor, a gente pode afirmar que há uma certa discriminação com as vítimas por parte das autoridades? Tipo, quem mandou querer ganhar dinheiro fácil?
Pelas autoridades eu não diria, Rodrigo. Eu acho que isso é muito senso comum. É tanto que o governo brasileiro, como a professora já citou, tem políticas públicas com relação ao combate ao tráfico. Isso é muito senso comum, tá certo? A gente não pode, enquanto pesquisador, trabalhar com o senso comum. Temos que olhar o foco, qual é o problema. Existe sim, nós temos países que têm divergências gritantes no campo econômico, sim. Que há outros países que podem ter, em tese, uma vida mais fácil economicamente, e isso vira meio que o sonho, como no século XIX era o sonho americano, sim. Então isso leva pessoas a buscar um mercado fácil, que na realidade vira um trabalho escravo, que vai virar uma servidão, que vai virar um servidor sexual, no caso, que vai levar a tráfico de órgãos, aí é uma outra discussão. Mas que essa questão, como posta na pergunta, Com o que já se tem podido pesquisar, levantar de dados, no Brasil, quais os principais estados com maior número de vítimas? Hoje nós teríamos 4 estados com muita força dentro dessa, infelizmente, política de tráfico transnacional que envolveria, dentro do Brasil, o estado de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Seriam os 4 estados que estariam, digamos, na ponta, no iceberg desse tráfico. Estados de grande força econômica, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro. Por que se daria? Isso está um pouco ligado também ao fluxo turístico, à política de turismo. O Ceará tem uma política muito forte. É bom lembrar que sempre o Ceará já foi visto no cenário nacional com questões envolvendo portugueses, espanhóis, e isso estava envolvendo também o tráfico de pessoas. Ok, professora Tamara, a Paraíba está fora dessa rota de aliciadores? Não. Nenhum estado, nenhum país hoje está fora da rota do tráfico. O tráfico é um crime da globalização, é um crime sem fronteiras. Então hoje, na dinâmica da criminalidade organizada transnacional, a gente não pode dizer que nós estamos imunes, um estado, a Paraíba está imune ao tráfico, não. Por quê? Porque existe o tráfico das diversas maneiras. O tráfico laboral, nós já temos alguns indícios de tráfico laboral no estado da Paraíba, sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho. Então isso existe. Tráfico sexual, isso é real, isso não é de fato, apesar do crime ser velado, nenhum dos países está imune, nenhum dos estados está imune ao tráfico de pessoas. No próximo bloco a gente fala sobre o perfil das vítimas e a prevenção ao problema. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre tráfico de pessoas. Professora Tamara, temos estudos que apontam um perfil das vítimas? Nós temos alguns estudos, no entanto, ainda são poucos os estudos. Por quê? Exatamente por aquele dado que eu te falei. É um crime velado, é um crime invisível. Nós temos alguns dados coletados pelo Ministério Público e Polícia Federal do Estado de Goiás com relação às vítimas. Essas vítimas, elas possuem de 18 a 25 anos, possuem um ensino médio completo, normalmente são procedentes de famílias desestruturadas, mas assim nós não temos um mapeamento desse crime. Inclusive, isso é uma das políticas atuais do Ministério da Justiça, é conhecer esse fenômeno para poder combatê-lo. Então, uma das políticas de prevenção ao crime é mapear o crime, conhecer o crime de tráfico de pessoas, para poder, de fato, trabalhar com políticas públicas eficientes. Além dessa iniciativa do Ministério, teriam outros projetos, políticas públicas que o governo tem feito para garantir o direito à migração dentro de um processo seguro? Sim, nós temos hoje várias. A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça vem trabalhando de forma bastante veemente, bastante contundente com relação ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Governo Federal vem lançando cartilhas em parcerias, articulando prevenção e repressão em parcerias com a Polícia Federal, com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é um crime que está sendo abordado de forma articulada por todos os agentes políticos que estão envolvidos no combate ao tráfico de pessoas. Pesquisador Júnior Flor, para quem está vivendo o problema, como pedir socorro? Há dois sentidos na tua pergunta, Rodrigo. Primeira, a prevenção, a primeira é a informação. Antes de sair, se informar. Se informar se aquela agência de modelo que promete tanto tem conceito, como é que ela trabalha,
se aquela promessa para um jogador de futebol é realmente uma promessa ou é somente uma viagem que pode não ter vinda, não pode ter retorno. Então a informação é primeiro, é preventivo. E aí sim, aí você vai, o socorro vai pelo Estado. Nós temos o Disque 180, aí você vai pedir socorro por esse caminho, não há outro caminho. A informação. A informação. A senhora concorda, professora? Concordo, a informação é o primeiro passo, porque, de uma certa forma, a gente não pode tolher o direito de ir e vir. Quem quer migrar tem esse direito. Ele só precisa estar informado do processo migratório, a quem recorrer caso ele passe por alguma dessas circunstâncias com relação ao tráfico. Então, de fato, como o Júnior já citou, o Disque 180 é uma parceria, um projeto de parceria do Ministério das Relações Exteriores com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e o Ministério da Justiça, que tem um número internacional. Então, nós já temos casos de pessoas que utilizaram o 180 na sua chamada internacional e foi acionado tanto a rede consular como a Polícia Federal para ajudar, né, dar uma colaboração, as primeiras informações à pessoa que estava passando por um processo de vitimização no tráfico de pessoas. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer a participação da senhora, do senhor aqui no nosso programa. Espaço para os recados finais. Obrigado, professora. Espaço para o seu recado final, primeiramente as damas. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Eu quero agradecer o espaço para discutir um tema tão complexo, um tema tão importante, um tema atual. Né? Embora, como o Júnior falou, é antigo, o tráfico de pessoas, de fato, remonta a vários séculos. No entanto, hoje é o que a gente chama de nova escravidão, é considerado como a nova escravidão. Recordar que nós não podemos silenciar diante de um crime que explora um outro ser humano. A exploração de um ser humano por outro ser humano não pode ser vista como normal. Ainda que se diga, ela foi porque ela quis. Ela tem o direito, qualquer ser humano tem autonomia para sonhar com uma vida melhor. Mas no momento que essa pessoa passa a ser explorada, nós não podemos mais concordar com essa ideia de que ela foi porque ela quis. Ela quis uma vida melhor, mas ela não quis ser explorada. Então é preciso que isso fique bem claro que trata de exploração, tráfico de pessoas. Pesquisador Júnior Flor, muito obrigado pela presença. Espaço para o recado final. Nós que agradecemos, Rodrigo, e agradecemos em nome do núcleo. Né? O núcleo que não fazemos somente parte isolado. Né? Nós temos Larissa, nós temos Maraísa, nós temos o professor Félix Neto, que conjuntamente com a professora Damara Duarte coordenam esse núcleo. Nós temos o Washington, que também faz parte do núcleo. Todos eles imbuídos nessa pesquisa, né? Envolvidos nessa questão de pesquisar e de produzir. E nesse sentido, a FACES está de parabéns porque tem um núcleo que está buscando pesquisa. Não somente ler o já produzido, mas produzir em cima do novo. E esse crime, que é transnacional, que é algo novo, é isso que esse núcleo está se debruçando hoje dentro da FACES. Uma honra tê-los aqui. Muito obrigado pela participação mesmo. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé, todos os sábados ao meio-dia e também no nosso canal no YouTube. A gente se encontra na próxima semana. Participe, você pode sugerir temas e entrevistados. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail ou ligar. Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Muito obrigado, bom final de semana.